ninguém foi feito para andar sozinho. Os grupos de comunhão, o GC, são o coração da nossa igreja e temos 3 convites especiais para você que deseja se conectar. Quer fazer parte? Se você busca encontrar sua turma, crescer na fé e criar laços verdadeiros, temos um GC esperando por você. Você quer liderar? Se você sente o chamado para guiar pessoas, multiplicar a visão e pastorear vidas, venha se tornar um líder de GC. Quer ser um anfitrião? Se você tem um espaço em casa e um coração hospitaleiro, abra sua casa para abençoar pessoas e seja um anfitrião de GC. Para qualquer uma dessas opções, o caminho é um só. Liga lá no Connect. Nossa equipe está pronta para te dar todo o suporte e orientação. Venha desfrutar da comunhão no corpo de Cristo. Somos uma grande igreja com um grande coração. Se interessou? Acesse cnconnect.com.br e venha fazer parte de um grupo de comunhão. Nós esperamos por você! Informamos que cultos e eventos realizados neste local poderão ser filmados e fotografados para fins de registro e divulgação da comunidade das nações. Ao permanecer neste ambiente, você autoriza gratuitamente o uso de sua imagem e voz em mídias digitais, redes sociais, transmissão ao vivo e materiais institucionais e publicitários da igreja. Caso não deseje aparecer, informe nossa equipe antes do início da gravação. Agradecemos a compreensão e Deus o abençoe.
Você ou sua instituição oferece cursos e treinamentos? Agora, com a Faculdade das Nações, é possível validar esses cursos e garantir ao aluno um certificado reconhecido como extensão universitária com respaldo do MEC. Estamos seguindo a resolução CSCNE, número 7 de 2018, que permite às faculdades integrarem cursos livres e eclesiásticos como atividades de extensão. Na prática, o que isso significa? Seu aluno poderá receber um certificado válido nacionalmente, abater horas de extensão universitária em cursos superiores, utilizar como atividade complementar, apresentar em provas de títulos e seleções. Uma grande porta se abre para valorizar o que já está sendo feito no Reino. Entre em contato e saiba como validar seus cursos com a Faculdade das Nações. Comunidade das Nações, sejam todos muito bem-vindos, os que estão aqui, os que estão em casa. Eu gostaria de pedir que vocês se levantem. Hoje é o dia que Deus escolheu para que vocês estivessem aqui, nos acompanhando, olhando, orando conosco, levantando louvores a esse Deus maravilhoso, em momentos de tristeza, em momentos de sufoco, tudo aquilo que vai no seu coração. Eu não sei como você está hoje, mas temos grandes expectativas, porque Paulo, quando ele estava preso, ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Então não tem barreiras para esse Deus maravilhoso, não tem nada que possa derrubar, porque a palavra dele é eterna. Eu gostaria de pedir que você fechasse seus olhos. Senhor Pai, Pai querido, Pai amado, venha sobre essa casa, Senhor, venha sobre o nosso país, venha sobre a nossa cidade, venha, Senhor, com o seu poder, Pai, porque nós podemos tudo, Senhor, na Tua força, na Tua graça sobre nossas vidas. O Senhor é um Deus verdadeiro, aquele que não vai vacilar, que não vai nos abandonar, que está em cada momento, Pai. Eu sei, Senhor, que o Senhor está vendo cada um que está aqui, o Senhor sabe o que cada um sente, o que cada um passa, e o Senhor não vai abandonar. E um bom filho vai clamar ao Pai, vai chamar a esse Deus maravilhoso, ao Jesus todo-poderoso, de glória e de força. Ele é o pacificador. Creiam que tudo vai mudar, que tudo vai ser transformado, que Ele pode trazer uma mudança tão grande, tremenda na sua vida, assim como prosperidade, alegria, saúde na sua casa, na sua família. Esse é um momento em que nós estamos ligados a Ele, conectados a Ele, e Ele está aqui, Ele está te ouvindo, Ele sabe que você existe, você não está abandonado, você não está largado, você não é o filho de ninguém, você tem um Pai presente, poderoso, forte, aquele que te dá forças para vencer. Pois quando você fala, eleva os olhos aos céus, de quem me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que seus pés vacilem, porque não dorme e nem dormita o guarda de Israel. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. De adoração, uma noite de entrega, uma noite que o Espírito Santo de Deus começa a agir sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Somos tua casa, Pai. Te exaltamos, ó Senhor. Cante comigo assim.
Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou a casa, a morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou da casa, da morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou da casa, da morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluias. E o teu perdão, Senhor. E o teu perdão é completo. E o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. E o teu perdão é completo. E o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. E o teu perdão é completo. E o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. E o teu perdão é completo. E o teu perdão é completo.
eu sou o dom. Mais alto. Aleluia! Boa noite, comunidade das nações! Quem tá animado aqui? Eu acho que isso foi muito fraco. Quem tá animado aqui? Então vamos lá, porque o nosso general é Cristo! Assim, ó. Senhor, marchamos
perguntar assim: tem fogo aí? Pergunta mais uma vez: tem fogo aí? Então não deixe a chama se apagar. A chama já está acesa aqui no altar, amém? Aleluia! Te adoramos, Jesus. Nós queremos queimar por ti, Senhor. Oh, nós queremos mais. Aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus o seu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Aleluia. Não deixa a chama se apagar. Não deixa a chama se apagar. Vem sobre nós, Jesus. Nós queremos queimar por ti. Assim com as palmas, ó. Eu ainda tenho fome. Eu ainda. Pode vir. Tem fogo aí. Eu ainda tenho fome. Eu ainda. Tem fogo aí. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu tenho. Eu ainda tenho lenha. Pode queimar, Jesus. Pode vir. Pode queimar, Jesus. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha.
ainda tem lenha aí, meu irmão. Então deixa queimar. Então deixa queimar. Eu ainda pode queimar. Pode queimar. Eu ainda tenho fome. Pode queimar, Jesus. Pode queimar, Jesus. Eu ainda tenho fome. Eu ainda pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir. Se você tem fogo, você vai declarar mais uma vez que eu ainda tenho. Pode vir queimar. Mais uma vez, eu ainda pode vir queimar, pode vir queimar. Pode vir queimar. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluias. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito de vida, Espírito de glória. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. A vida Ele governa. E esse rei veio a mim com os seus olhos em chama. E eu perguntei sobre os teus olhos. Ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, 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 não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E este amor veio a mim
sobre os seus olhos. Ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, 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 não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido.
dia de fome por ti. Fere meu coração como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o Yahvé Jireh, o Senhor da provisão, Yahvé Rafa, o Senhor que nos sara, Yahvé Shalom, o Senhor é a nossa paz. Sabe, esse é o nosso Deus, esse é o Deus em quem nós de fato temos colocado a nossa confiança. Nessa noite eu quero te lembrar que Deus tem um novo tempo, Deus tem um novo ciclo para a sua história. Eu não sei como você chegou aqui, talvez com algumas palavras que pessoas tentaram talvez te induzir a pensar, a desacreditar naquilo que Deus de fato já te confiou, naquilo que de fato Deus já te prometeu. Em Números 13, Moisés ele envia 12 espias para observarem a terra prometida. 10 deles vieram com relatório negativo. Porém, Números 13, verso 30, enquanto aqueles homens vinham com relatório negativo, Caleb ele se posiciona e ele disse: ei povo, calem-se! Ei povo, calem-se! Tomemos e possuamos a terra. É certo que venceremos. É certo que venceremos. É certo que venceremos. Ei, eu quero declarar sobre a sua vida: é certo que você vai vencer essa batalha. É certo que você vai vencer essa batalha. Sabe, nesse ano de 2026, o Senhor está te convidando a se apegar à palavra que Ele tem sobre a sua vida. É tempo de fato, calar as vozes, dizer: cala-te povo, o que eu tenho comigo, a palavra, a promessa, o que eu tenho dentro de mim, a confiança no nome do Senhor é mais forte. Por isso, vai, avança, é certo que você vai vencer, porque Yahvé, Rafa, Yahvé, Shalom, Yahvé, Sabaoth, o Senhor dos exércitos, Ele é o seu Deus, Ele é o seu Deus. Por isso, mais uma vez, declare com convicção: Yahvé, se manifeste, Yahvé, se manifeste sobre a minha vida, no nome de Jesus. Yahvé.
Celebre ao Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Celebre ao Pai que tem provido na sua casa, que tem provido a sua família. Você está numa igreja que é profética e mais do que isso, você está diante de uma igreja apostólica. Você tem a permissão de trazer à existência aquilo que você tem sonhado junto com o Senhor, amém? Você pode se sentar por um minuto. O Senhor mesmo te dará a habilidade, a estratégia, as ideias necessárias. Se sou eu que preciso de energia, de força, de recursos para a próxima estação da minha vida, nós estamos diante de uma nuvem de testemunhas. E se você precisa também de recursos, se você precisa ser abençoado nas suas finanças, se você precisa ser abençoado para a próxima estação, levanta a sua mão aí. Existe uma nuvem de testemunhas olhando para nós agora e levando essa mensagem para os céus. O mundo espiritual está assistindo isso. E mantenha os seus braços assim ao alto por um momento. A palavra de Deus diz que os anjos são seres ministradores, que ministram sobre nós, aqueles que hão de herdar a salvação. E existem anjos aqui agora trazendo para você coisas que você pediu, coisas que você almeja, coisas que você tem sonhado junto com Deus, amém? Irmão, pode ficar aí no teclado, nós estamos gostando muito, né? Na palavra de Deus, no livro de Êxodo, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Aí eu procuro ler essa palavra sempre colocando meu nome. Eis que o Senhor chamou a Ada, encheu de Espírito de Deus, de habilidade para toda necessidade, para todas as coisas da vida. E nesse dia eu quero declarar na sua vida, meu irmão, que não obstante o cenário, não obstante a economia, não obstante o status geoeconômico, não obstante qualquer dificuldade, o Senhor vai encher você do Espírito dEle, para que você possa ter habilidade, ideias, estratégia, para que você possa arrumar para a sua próxima estação, amém? Eu tenho certeza que Bezalel não precisou mendigar o pão, e isso é tão especial. E se eu estou colocando para você aqui um princípio de fidelidade, de obediência na casa de Deus. Bezalel foi chamado e ele foi distinto. O Senhor o distinguiu entre todos os seus irmãos. E o Senhor mesmo, no seu chamado, o habilitou para fazer toda boa obra. E você vai ser assim também. Eu quero declarar na sua vida que você vai ter capacidade, habilidade para fazer todas essas coisas necessárias. Porque assim é a sequência do princípio de fidelidade. O Senhor te chama, o Senhor te qualifica, o Senhor te capacita e Ele te mantém fiel. Existe uma empresa nos Estados Unidos, a Matthew Archery Company, que em tradução livre é a Companhia de Arco e Flecha do Mateus. E essa companhia é uma das mais ricas dos Estados Unidos na sua área de arco e flecha. Para nós brasileiros pode não parecer muita coisa, porque uma criança de 5 anos no Brasil sabe desenhar um arco e flecha. Mas para os Estados Unidos, que são um país considerado conhecido, que tem tradição em arco e flecha, são caçadores, essa empresa, na verdade, ela está na vanguarda da produção de arco, flecha, mas são aparelhos de mira, aparelhos com silenciador, com alta tecnologia. Se você entrar agora no seu celular e acessar essa empresa, você consegue comprar alguma coisa em qualquer lugar do mundo e entregar na sua casa. É uma empresa próspera, é uma empresa que se destaca no seu ramo. Mas o ponto é, o Mateus, vamos chamá-los assim, o Matt McPherson, que é o CEO dessa empresa, ele era um líder de louvor. E na sua igreja local, ele orava, ele é da nossa época, olha só. Ele orava e dizia, Senhor, as minhas contas não estão fechando. Mas ele se manteve fiel ao Senhor. E ele conta que ele teve uma visão aberta, em que folhas de papel flutuavam em frente aos olhos dele, que ele ouviu uma voz dizendo para ele checar aquelas folhas. E quando ele olhou aquilo ali, era um desenho, era um protótipo daquilo que viria a ser o primeiro produto dele patenteado. O Senhor capacitou de tal maneira o Matthew, que a empresa dele passou a ser uma das mais reconhecidas no seu ramo.
Ele já tem mais de 12 produtos patenteados. Ele prosperou e ele se manteve fiel. Hoje a sua empresa é tão rica e ele cava poços para povos não alcançados na África. E talvez você já tenha ido ao cinema para ver Jesus, Luz do Mundo, que é financiado pelo Matthew, pela empresa dele. Então, mais uma vez, o princípio aqui é a fidelidade, a obediência ao Senhor vai render a você capacitação. E a partir dessa capacitação, o Senhor vai prosperar os seus caminhos. Mas o que Ele pede a você é que você se mantenha fiel. Porque você vai prosperar de tal maneira que não vai caber no seu celeiro. Eu creio nisso, e como eu comecei falando aqui, você está numa igreja profética e numa igreja apostólica em que você pode trazer à existência aquilo que você tem sonhado com Deus. Levanta aqui no seu lugar. Prepara uma oferta, prepara um dízimo ao Senhor. Com um coração rendido, um coração que compreende que a obediência, que o trabalho, que o serviço na casa do Senhor não vai tirar de você, não vai tirar da sua casa, não vai tirar da sua família, mas muito pelo contrário, você será aquele abençoado, aquele que vai prosperar e que vai abençoar a muitas outras pessoas. O Senhor se mantém fiel e a sua palavra ainda diz que ainda que você ou que eu sejamos infiéis, Ele se mantém fiel. E é nessa fidelidade que o Senhor vai mostrar para você. Aqui Ele veio na sua vida, o seu chamado, todas as coisas que você tem colocado diante do Senhor. Eu quero orar com você, se você puder levantar a sua oferta, o seu dízimo. Ou se hoje você não vai ofertar ou dizimar, mas você compreendeu o significado da palavra. Coloque a mão no seu coração para que possamos orar juntos. Pai, essa é a tua igreja, Senhor. Pai, nós nos apresentamos aqui diante do Senhor como aqueles que querem compreender a tua palavra mais e mais e receber do teu Espírito. Senhor, nós queremos ser aqueles dadivosos, Pai, que não são apegados ao dinheiro, mas que entenderam, Senhor, que o Senhor é o dono. O Senhor é o dono da colheita. O Senhor é o Deus da provisão. Pai, traz sobre nós agora conhecimento, espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza. Pai, de temor do Senhor, para que nós possamos trazer aqui diante do Senhor, não por força, não por violência, não porque haja um convencimento intelectual tão somente, Pai, mas porque somos, Pai, rendidos pela fé ao Senhor. Pai, prospera os caminhos dos meus irmãos, Senhor. Paizinho, olha para cada semente depositada aqui no altar. Pai, olha para todas as ofertas, para as famílias, para as necessidades, para as portas que precisam ser abertas. Olha, Senhor, aquela oração do íntimo que está sendo feita agora, por um filho, por um irmão, por um parente. Senhor, nós somos o povo que se chama pelo teu nome. Pai, olha para a situação do nosso país. Nesse lugar, Pai, nós nos rendemos ao Senhor. E aqui, Pai, nós somos um povo que levanta oração, que levanta clamores. Pai, nós somos um povo diferenciado, nós somos distintos no Senhor. O Senhor é quem nos distingue de multidões e multidões. É a fé no Senhor que está trazendo a diferença para a igreja brasileira, Pai. E nós te agradecemos por isso. Abençoa, Pai, cada um aqui, Senhor, cada família representada, cada dízimo e oferta do meu irmão. Venha e eu abençoo você, em nome de Jesus, para trazer a sua oferta, o seu dízimo ao altar e prosperar, e prosperar, e prosperar, e prosperar, e sem limite prosperar. Glória a Deus. Estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade
tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Começamos este CN News daqui do Congresso Nacional, declarando que o sol da justiça está brilhando sobre a nossa nação. Aumente suas expectativas. O Congresso de Verão, com o tema O Sol da Justiça, começa nesta semana, de 29 a 31 de janeiro, no Ipca Hall. Estaremos com Felipe Rodrigues, Caio Coppola, Azaf Borba e muitos outros nomes, e claro, nossos bispos JB e Dirce Carvalho. A entrada é gratuita. Esperamos por você. E tem novidade na área. Chegou o livro físico do novo devocional dos bispos JB e Dirce Carvalho, Conversas íntimas com o Espírito Santo. Para você que quer um ano de intimidade e direção, a hora é essa. Adquira o seu em nossa loja ou através do site editorachara.com.br. Decidiu por Jesus? Anote na agenda. O aulão do batismo será no dia 28 de fevereiro, às 10 horas. E o batismo no dia 7 de março, às 16 horas, na CN Ipca. Venha declarar a sua fé. E os GCs estão de volta. Se você já faz parte, programe-se para participar. E se ainda não, envie uma mensagem para nós. Com certeza tem um GC pertinho de você. Para inscrições e mais detalhes de todas essas notícias, acesse cnnews.com.br. Quer destravar seu destino ministerial?
A Academia das Nações prepara você para servir com excelência dentro e fora da igreja. Matricule-se já em academiadasnações.com.br. Nós encerramos por aqui. Lembrando que o congresso começa nesta quinta-feira. Um ótimo culto e até a próxima. Tchau, tchau! Shalom, queridos, boa noite. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Aleluias. Queridos, quantos estão felizes de estar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? Eu acho que se eu fosse você, esse lado aqui está mais animado. Eu celebrava, sabe? Eu dava um glória a Deus, eu levantava, eu gritava, meu Deus, aleluia. Ei, faz alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Aleluia. Sabe, estar na presença de Deus não tem nada igual. Estar na presença do Senhor é algo que nos motiva, é algo que traz alegria, porque a palavra do Senhor vai nos dizer, a alegria do Senhor, a nossa força é. Ei, não sei como você entrou aqui nesta noite, mas saiba de uma coisa, essa alegria ela nos motiva, essa alegria ela nos impulsiona, essa alegria nos faz andar de forma sobrenatural. Amém ou não amém? Quem está comigo aqui nessa noite? Sabe, o pessoal do louvor perguntou qual é o tema para depois a gente cantar. Eu falei, deixa Deus te usar, não marcar o tema. O tema é o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta, ou nada me faltará. Repita comigo, o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Ei, essa palavra não é uma palavra, um jargão. A palavra de Deus não é uma palavra simplesmente assim como os coach usam. Nada contra os coach, tá bem? Mas a palavra de Deus, ela é muito mais que isso. A palavra de Deus, ela traz o quê? Vida. A palavra de Deus traz o quê? Algo sobrenatural que nos faz ir muito mais além. E sabe, a verdadeira suficiência não está no que possuímos, mas em quem nos pastoreia. Vou repetir, a verdadeira suficiência não está naquilo que nós temos, naquilo que nós possuímos, mas em quem nos pastoreia. Sabe, hoje vivemos cercados por uma cultura da falta. Falta de tempo, falta de dinheiro, falta segurança, falta paz. Já viu isso? É tão natural nessa corrida da gente, que a gente fala, não, eu estou sem tempo, não, eu estou sem dinheiro, não, eu estou... Tudo é uma forma de pensamento que foi introduzida no nosso meio, que eu tenho falta. Mas a grande realidade não é falta de tempo, não é falta de dinheiro, não é falta de... Não. O que está faltando é nós darmos prioridade naquilo que nós queremos. Amém ou não amém? Quando você prioriza em fazer em qualquer coisa, você coloca o que? Energia, você coloca força naquilo que você vai empreender. Ora, aqui nós temos empresários na igreja. A primeira pessoa, eu também sou empresário, a primeira coisa que nós fazemos e a primeira pessoa a chegar no local de trabalho, é o primeiro, é ele. Sou eu, meu irmão. Por quê? Porque eu tenho que dar exemplo, porque eu sou aquele que impulsiona os outros a irem a imitar. Eu sou o primeiro a chegar, eu sou o primeiro a ir. E isso é importante, sabe, muitas vezes a gente fica olhando, você tem que fazer, mas eu não estou fazendo, eu não vejo você fazer o que você está pedindo para que se faça. Porque quando nós somos pais, eu já sou avô de 6, não parece? Mas tudo bem, vou imitar aqui um pouco o pastor Pedro. Sabe o que acontece? Os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor, elas fazem aquilo que nós fazemos. É repetição. É assim ou não é? Quem está comigo aqui? Amém? Os nossos filhos principalmente, eles repetem. O meu neto lá, quando eu falo alguma coisa, ele repete aquilo que eu falo. É nessa. Afonso, é desse jeito, e eles repetem realmente, eles imitam até o jeito de falar, o jeito de sentar, ele fica olhando, e isso é interessante. Mas eu quero levar a um novo nível, a um novo patamar, como nós devemos ser imitadores de Cristo, como nós devemos nos relacionar com Cristo,
Porque nós devemos ser, sim, como Paulo disse, nós devemos ser o quê? Imitadores de Cristo. Mas sabe, mesmo cercado de recursos, sob uma geração ansiosa. Mas Davi começa este salmo com uma afirmação que confronta diretamente o espírito do nosso tempo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa não é uma frase poética apenas, é uma declaração teológica nascida da experiência de quem conhece Deus não como ideia, mas como pastor. Entra aqui o que Davi estava nos ensinando e está nos ensinando agora também. Porque a palavra de Deus, ela é atemporal, amém? Ele é o mesmo ontem, ele é hoje e ele sempre será. Ele não muda, eu mudo, você muda, nós mudamos, mas ele não muda. E o que eu entendo com isso? Ele quer nos levar a um novo, sabe, a um novo nível de entendimento. Ele quer que nós tenhamos experiências novas com ele. Ora, eu sou casado, mas já imagine cada um que está casado, ou está noivo, ou está namorando, está num relacionamento. Você está distante, você está longe, você não tem muito contato, mas você firmou uma aliança, mas você não tem essa intimidade. O que acontece com relacionamentos que estão à distância? Eles tendem a esfriar, é ou não é? Agora, quanto mais eu estou próximo, quanto mais eu converso, quanto mais eu me relaciono, mais eu crio intimidade. Amém ou não amém? Quem está comigo aqui nesta noite? Então, com Deus não é diferente. Quanto mais eu me achego ao Senhor, aleluia, quanto mais eu me entrego a Ele, quanto mais eu me achego a Ele, quanto mais eu me derramo diante dEle, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu leio a Sua palavra, mais entendimento, mais relacionamento, mais o Espírito de Deus, sabe, é derramado sobre a minha vida. E Deus quer que cada um aqui de nós saiamos hoje com a consciência de relacionamento. Na pandemia nós vimos aqui uma coisa interessante acontecendo, que muitos casais, quando estava fora da pandemia, acordavam e o outro saía, às vezes o outro estava dormindo, às vezes a mulher ficava e arrumava as crianças para a escola, aquela coisa toda, aquela rotina. E o que aconteceu com isso? Quando veio a pandemia, tiveram que ficar todos reunidos no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Aí começou o quê? Os confrontos. Porque eles não se conheciam, estavam perto juntos, mas não tinham relacionamento. Ei, muitas vezes você está perto, não quer dizer que você tem relacionamento. Ei, Deus está nos chamando hoje, nesta noite, a termos um relacionamento vivo e eficaz com Ele. Um relacionamento que vai nos levar a tal forma onde você vai ver, vai enxergar que Ele quer nos levar a algo tão poderoso que você vai dizer, uau! Ele quer isso para você, para mim, para as nossas vidas. O Senhor é o meu pastor. É uma identidade antes da provisão. Davi começa pelo relacionamento, não pelo resultado. Obrigado, querido. Davi começa pelo relacionamento, não pelo resultado. Muitas pessoas hoje querem se relacionar por você, às vezes porque você tem um acesso, ou porque você tem alguma coisa. Não estou dizendo isso não, também que você não tem que se achegar a essa pessoa, mas você tem que se achegar primeiro para ter um relacionamento. A palavra do Senhor vai nos dizer em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, como o nosso bispo diz esses dias, vai vir a reboque, vai vir a reboque, aquilo que você está buscando em primeiro lugar. Se for Deus, as demais coisas vão vir de forma natural. Você não vai ficar lutando, você não vai ficar pedindo, sabe, mendigando. As coisas vão vir na sua mão. Meu Deus! Ei, se eu fosse você, eu estava aplaudindo ao Senhor. Eu estou muito empolgado nesta noite, meu Deus! Davi começa pelo relacionamento. E ele não diz, o Senhor me dá coisas, mas ele diz, o Senhor é o meu pastor. E fazendo uma exegese desse Senhor, que quer dizer, sabe, tudo
contribui. Os hinos que foram cantados, o profético, a palavra de oferta, Yahvé é o Deus da aliança, fiel, autoexistente. Yahvé representa a natureza imutável e a presença ativa de Deus na história, descansando-se como o Senhor que cumpre promessas. Ei, Ele cumpre promessas. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ei, Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é Senhor, Ele é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ei, Ele está te vendo, Ele te conhece. Amém ou não amém? E meu é relacionamento pessoal, não genérico. É um relacionamento pessoal. E pastor quer dizer governo, cuidado, direção, proteção. Sabe, mas antes de falar de provisão, Davi fala de pertencimento. No Salmo 100, versículo 3, diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ei, você faz parte de um rebanho. Ei, você tem pastor. Ei, você tem pastor. Você não está sozinho. Você não está largado. Você não está alheio. Você tem alguém que olha por você. Você tem alguém que está atento às suas necessidades. Você tem alguém que está atento a cada um dos seus. Ah, meu Deus do céu. Deus está atento para a sua necessidade, meu querido. Você não está passando desapercebido ou desapercebida. Ele conhece o seu sentar, o seu levantar. O salmista vai dizer no Salmo 139, ele vai dizer: Senhor, para onde me irei da tua presença? Se for para os mais profundezas dos mares, lá tu estás. Se for para os mais altos céus, também tu estás. Quer dizer, para onde você for, Deus está presente. Ei, eu não sei a situação que você vê aqui nesta noite. Você que está em casa também. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte. Mas o salmista diz: eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Ei, Deus está com você. Você não está desamparado. Você não é um órfão. Meu Deus. Você tem paternidade. Ei, você tem que saber quem você é. Ei, vocês têm que saber de onde você veio. A crise de muitos crentes não é falta de recursos, é falta de consciência de quem os governa. Quem está no governo da sua vida? É o seu recurso, é a sua capacidade, é o seu braço forte. Mas Deus está dizendo: ei, o meu recurso, ei, o seu recurso sou eu. Sabe, você tem que declarar todas as manhãs. Quando você acorda de manhã, você abre os seus olhos, primeira coisa que você tem que aprender a dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu dependo de Ti. Senhor, obrigado porque eu sei que o Senhor está fazendo. Obrigado porque eu sei que o Senhor nada tem nos faltado. Deus é poderoso. Israel no deserto tinha o Deus presente, mas reclamavam como se estivessem abandonados. Está lá em Êxodo 16. Irmãos, imagine. Olha que coisa poderosa. Deus, através de um homem, Deus sempre usa homens e mulheres nessa terra, amém? Ele pode usar até uma mula, um jumento, mas Ele usa. Se Ele quiser, Ele usa. Até hoje, se Ele quiser falar, se tiver passando um carroceiro, e se Deus quiser falar que aquele cavalo fale com você, vai falar, irmão. Está escrito na Bíblia ou não está, irmão? E Ele pode fazer novamente, pode ou não pode? Pode. Mas temos nós. Ele prefere nos usar. Amém? E a gente percebe que aquele povo, através de Moisés, foi tirado com mão forte, com mão poderosa. E eles são tirados de muitos anos de escravidão. E quando aquele povo é tirado da escravidão e começa a ir a um destino, a um propósito em que Deus queria levar através da vida de Moisés, o que eles fazem no meio do caminho? Começam a murmurar, começam a reclamar. Nada está bom, tudo está ruim. Olha, irmão, estava comendo cebola, estava apanhando, estava sendo massacrado, não podia cultuar Deus, não tinha nada.
Era um povo miserável. Aí de repente Deus tira da miséria, do opróbrio, Deus arranca toda maldição e fala: agora vocês vão ser levados a um novo caminho. Vocês vão ser levados para uma terra que mana leite e mel. Queridos, muitas vezes Deus está nos levando por caminhos tão poderosos e nos tirou de lugares tão difíceis. E hoje, na caminhada, me desculpe dizer, estamos sendo como aquele povo daquela época. Estamos murmurando e estamos reclamando. Mas Deus hoje me trouxe aqui para te dizer que você não vai reclamar. Sabe, você não vai murmurar. Você vai começar a ter o hábito, é hábito. 21 dias, se você começa a fazer uma nova coisa, ela vai se tornar um hábito. Isso está no livro de Caroline Leaf. E quando você começa a ter novos hábitos, coisas novas começam a acontecer na sua vida aí. Você vai ter um novo hábito de acordar pelas madrugadas e buscar a Deus. Você vai ter o hábito de abrir a sua palavra e vai começar a meditar na palavra de Deus. Como diz no Salmo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você não vai fazer nada sem a direção de Deus. Tudo que você for fazer, você vai colocar no altar de Deus. Senhor, como é que é? É para fazer esse negócio? Senhor, é para mim ir, é para me ficar? Senhor, como que é? Eu quero a tua presença. Se o Senhor não for, como diz Moisés, eu não saio daqui. Meu Deus, é algo muito poderoso, irmãos. Se nós tomarmos para nós essa palavra e começarmos a viver tudo aquilo que nós formos fazer, colocar diante de Deus. Ah, mas qualquer coisa? Sim, qualquer coisa. Coloque diante de Deus e você vai ver resultados diferentes. Porque se você começar a fazer coisas diferentes, você vai ter o quê? Resultados diferentes. E é essa presença em que Moisés clamava, ele chamava, em que Deus falou com ele na sarça ardente. E nada me faltará, a suficiência que flui do pastor. O verbo hebraico, chasser, significa carecer, estar em deficiência, experimentar escassez essencial. A construção hebraica é enfática: de maneira nenhuma terei carência. Não vai ter falta de nada. Não quer dizer que eu não vou passar um pouco de privação, mas nada vai faltar. É diferente você... aqui, ó, exemplo, tem água aqui. Se o copo estivesse vazio, se eu fosse tomar, iria saciar minha sede, sim ou não? Não, é óbvio. Mas o que o Senhor está dizendo através da palavra, que o pastor está dizendo, o salmista Davi, é que ele não vai ter falta. Sempre vai ter água. Ah, meu Deus. Sempre vai ter água, irmão, para você. Não vai faltar água para você, não. Você pode estar passando pelo deserto, não vai faltar a água, não vai faltar o alimento, e não vai faltar a provisão, porque Ele é o seu pastor. Porque muitas pessoas têm uma ideia diferente, porque pode passar assim um estreito, mas não vai faltar. Porque você vai aprender que Ele é suficiente na sua vida. Ele é suficiente. Isso não significa ausência de dificuldades, mas ausência de abandono. Sabe, vai passar pelo estreito, mas Ele vai estar ali, ó. Já viu quando a gente está passando alguma dificuldade, sempre tem alguém nos apoiando? Isso não é importante? Você está passando a luta, mas tem alguém que está te apoiando. Porque a Bíblia vai dizer que é melhor em serem dois do que um. Porque se um cair, o outro... Isso é bíblico, irmãos, de forma tão poderosa que é usado até no meio militar a nível mundial. Nenhum militar, nenhum guarda civil ou qualquer coisa parecida, ele anda sozinho. Nós temos militares aqui. Eu fui militar por 31 anos. A gente sabe que é chamado lá o canga. Não pode sair sem um canga, irmão. Você não pode sair sozinho. E todos aqueles que saíram sozinhos se deram mal. Deus nos chama
a estarmos juntos em koinonia, em comunhão. Mas acima de tudo, Ele quer se relacionar conosco. Ele quer estar perto, pertinho. Ainda mais nesse tempo frio. Para quem é casado, irmão, coisa boa. Está com a nega velha, olha, agarradinho no frio. Oh, Jesus, é bom demais. É melhor ser 2 que 1, irmão. E quem estiver solteiro aqui, eu quero ser profeta. Vai casar. Vai casar, viu, irmão? Vai ser bênção. E no Salmo 34, 10, meu Deus, não colocaram nem tempo, pastor Enéas. Então eu estou livre, né? Jeová, amém. Salmo 34, 10 diz o seguinte: os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Davi não está dizendo, terei tudo o que desejo, nunca faltará o que Deus considera necessário. Lamentações 3,37 diz assim: quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Deus está dizendo que Ele manda e Ele tem governo e sobre todas as coisas Ele tem ciência e está abençoando sua vida. A linguagem da ovelha é a dependência total. Davi escolhe a metáfora mais frágil possível, a ovelha. Ovelha é o animal mais frágil, não sei se você sabe disso, irmão. Dentro da cadeia, é o animal mais frágil que tem. Não é à toa, quando eu gosto de assistir sobre a questão do reino animal, você pode perceber que os outros animais selvagens, eles são criados, né, no bando. Não tem ninguém governando eles. Tem um próprio animal que é como o leão, é o rei, e cada um tem os lobos, na matilha, cada um tem o seu líder. Mas a ovelha, você já ouviu ovelha sem pastor? Não. Ela tem que ter alguém que o guie. Ela não se guia sozinha. Ela não se defende sozinha. Não se encontra passo sozinha. Ela é totalmente dependente do pastor. E o que Davi está mostrando através dessa metáfora, dessa analogia, é que nós, como filhos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, temos que ser totalmente dependente do nosso pastor. E o nosso pastor é o Senhor Jesus, aleluia. Ele é o bom pastor, e a Bíblia vai dizer que o bom pastor dá a vida pela sua ovelha. A ovelha só sobrevive se for conduzida. Em Isaías 53, 6, parte A diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Você estava solto. Você não tinha pasto. Você não tinha quem o guiasse. Ei, mas aleluias, graças a Deus, que nós temos hoje um povo livre e que tem pastor nesta noite em nome de Jesus. Nós temos aquele que nos guia. Não guia como você vai para algum lugar, mas o guias. A ansiedade nasce quando tentamos viver como autossuficientes, mas fomos criados para depender de Deus. Sabe, um exemplo histórico que eu trouxe aqui, que eu quero trazer, melhor dizendo, é Ezequias. É descrito como alguém que confiou no Senhor de tal maneira que não houve outro igual entre os reis de Judá, apegando-se a Ele, a Deus, e não se desviando. Sabe, irmão, nós temos vários exemplos na palavra de Deus. É um guia. Sabe quando você compra uma televisão, compra um eletro, compra alguma coisa, não tem lá o manual? Se eu pego o manual e deixo de lado, e só ligo e uso o que é simples, você não vai usar o quê? Todos os recursos que aquela máquina, ou com aquele eletrodoméstico, que a televisão pode lhe dar. Mas a partir do momento que a Bíblia diz, meu Deus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade é a palavra de Deus. E nesta noite essa palavra ela é trazida aos nossos corações para que nós possamos ter relacionamento, pertencimento. Outro foi Moisés, como eu já falei. Elias viveu uma vida de dependência, confiando que Deus o sustentaria durante a seca, aceitando provisão de fontes improváveis. Ei, quero ser profeta sobre a sua vida.
Elias viveu em tempo de escassez, mas Deus levantou coisas improváveis, corvos, aves de rapina, para trazer alimento para ele. E colocou ele junto ao rio, onde ele podia beber águas. Ei, Deus está trazendo alimento do céu sobre você. Deus está trazendo água abundante sobre a sua vida. Ei, é nada quebrado, é a Shalom, nada faltando e nada fora do lugar. Ei, esse problema, essa situação não é para a morte. Ei, esse problema é para te levar para um novo nível, para um novo patamar, para que você possa muitas vezes se achegar mais a Deus, para que você possa reconhecer que somente Ele é Deus sobre a sua vida. Meu Deus. Sara, apesar da dificuldade inicial de acreditar devido à idade avançada, confiou na promessa de Deus e teve um filho na velhice. Aí você vai falar, já tinha 50, 60? Não, irmão, já tinha 90 anos de idade. Abraão tinha 100. Eita glória, chegar nessa robustez, irmão, eita aleluia, meu Deus, coisa boa. Mas ela creu na promessa, irmão, ela creu na promessa. Quantos creem aqui na promessa em nome de Jesus? Às vezes você está falando assim, fala assim, não tem jeito, lógico, não tem jeito para aquilo que você está vendo na circunstância. Mas Deus está dizendo, ei, tem jeito, eu quero e eu vou fazer. Mas para isso nós temos que nos dispor, eu tenho que dar o primeiro passo, o segundo, e ir colocando os pés, e Ele vai colocando o chão. Ei, Deus está falando com alguém aqui nesta noite, eu vou colocando o chão, e você vai dando os passos de fé, meu filho, minha filha, e você vai ver as coisas acontecerem na sua vida. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Sabe características da dependência plena? Chama-se constância, é permanecer firme mesmo quando o calor da oposição vem. É permanecer firme. Ah, mas está difícil, eu vou permanecer firme. Ah, mas as palavras contrárias estão vindo, não me interessa. Eu tenho uma palavra que vem do trono de Deus. Ah, meu Deus. Entrega das preocupações, lançar toda a ansiedade sobre Ele, reconhecendo que Ele cuida de nós. É renovação de forças, encontrar novas forças ao esperar no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águia, andarão e não se fadigarão, correrão e não se cansarão. Ei, quantos homens e mulheres poderosos nós temos aqui nesta noite que vão correr, que vão andar, ei, e as coisas vão acontecer. É reconhecimento da fragilidade. Entender que na nossa fraqueza encontramos a força dele. 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, Paulo, porque o poder se aperfeiçoa é na força ou na fraqueza? Na fraqueza. De boa vontade, por mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou? Ei, a sua dependência não vem de você. A sua dependência vem, como o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde virão o meu socorro? De onde virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Meu Deus, é a palavra, irmão. Você quer se apegar mais a palavras que os outros estão dizendo ou a palavra de Deus? Quem está aqui comigo aqui com a palavra de Deus? Amém, irmão? É a palavra de Deus. Como o nosso bispo diz, que se calem todas as vozes. Eu não quero saber de mais nada. Eu só quero saber do que Deus está dizendo, irmão. Ah, mas não vai dar certo. Aí, fica quieto. Eu estou com a voz do Espírito Santo. Ele está me dizendo para ir à frente. Ele está dizendo, Abishai, não fecha essa porta agora não. Não fecha essa empresa agora não, que não é momento. De repente você quer vender, não sei. Eita, Deus está falando com alguém aqui, irmão. Não é o momento de vender. É o momento de você esperar. E no momento certo eu vou dizer quando você tem que vender. Em João 10, 11 diz assim, eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Em Cristo nada nos falta para a salvação. Em Cristo nada nos falta para a vida eterna. Em Cristo nada nos falta para cumprir o propósito de Deus.
É em Cristo, irmãos. Em Romanos 8:32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas estas coisas? É em Cristo. Não é em João, não é em Paulo, nem em Maria. Não é. É em Cristo. Para concluir. Mas foi fraco, irmão. Aí eu vou ter que ficar mais tempo. Para concluir. Agora eu concluo. Eita glória. O mundo diz: tenha mais e você terá paz. Davi estava dizendo: tenha o pastor e você nunca estará em falta. Em Hebreus 13:5 diz: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Sabe, talvez hoje você tenha recursos, mas não descanso. Você tenha fé, mas vive ansioso. Tenha a Bíblia, mas um coração inquieto. Sabe, o convite do Salmo 23 não é para possuir mais, mas para pertencer mais profundamente. Se coloque de pé do seu lugar, em nome de Jesus. Cadê a equipe abençoada? Eita glória. Cadê o povo santo? Aleluia. Feche seus olhos. O convite do salmista, no Salmo de número 23, não é para, sabe, nós termos mais e mais. Não estou dizendo que você não possa ter, irmão, não é isso. Mas o que o salmista está nos dizendo nesta noite: eu quero ter mais de você, porque quanto mais eu tenho de Deus, quanto mais eu me entrego, mais eu tenho de Deus. Quanto mais eu me entrego, mais eu tenho de Deus. Irmãos, e é em todos os níveis. Quanto mais eu busco essa presença, mais eu me alinho, a sintonia, a comunicação fica 5.5. Ela fica perfeita. Ela não tem ruído, ela não tem chiado. E quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, como Ele mesmo disse: eis que eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o meu Espírito Paracleto, o ajudador, o Consolador, que Ele vos ensinará todas estas coisas. Sabe, o Espírito Santo está aqui nesta noite disponível. Disponível sim. Ele está disponível para você, para mim, para nós, para você que está em casa, para você que está ouvindo pela rádio, pelas plataformas digitais. O Senhor alcança onde eu não posso alcançar. O Senhor toca onde eu não posso tocar. O Senhor vai onde eu não posso ir. Ele faz aquilo que eu não posso fazer, meu Deus. E hoje é uma noite onde Ele nos chama para um relacionamento, sabe, íntimo, pessoal. Como aquele homem rico. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O Senhor vai dizer: louco, 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 você é um louco. Mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo. E peça hoje, nesta noite: Espírito Santo, fale com Ele, feche seus olhos, seja intencional nesta noite. Comece a chamar Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, eu estou aqui e eu preciso desse relacionamento. Me ensina a me relacionar contigo, Espírito Santo. Me ensina a ter intimidade contigo, Espírito Santo. Me ensina a ouvir a tua voz, Espírito Santo, e não somente ouvir, mas praticar a tua palavra. Espírito Santo, Espírito Santo. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vejo socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu
mais saída, solução para esse problema. Você tem dito: Senhor, eu não tenho mais ouvido a sua voz. E você aqui, através dessa ministração, você fala: Senhor, eu quero mais de Ti, eu preciso de Ti. Eu quero desafiar você a vir aqui à frente, sem medo, sem, sabe, vem aqui à frente, você que está precisando de uma resposta, você que está precisando, sabe, se relacionar, desse pertencimento. Deus está te chamando para pegar nas mãos dEle nessa noite, porque Ele está te chamando para um novo nível, um novo patamar, uma nova vida. Ele não quer ver você mais, sabe, passando por todas essas lamúrias. Ele quer ver você agradecendo, louvando e engrandecendo o nome dEle. Eu quero te convidar aqui à frente, venha sem medo. Sabe, é um desafio que você vai quebrar hoje as barreiras do orgulho. Você vai quebrar a barreira, sabe, que te impede de dar um passo, de ir além. Hoje é a oportunidade que o Senhor está te dando para você viver algo novo, para você viver algo muito poderoso. Eu estava ali orando e falando: Espírito Santo, como é que eu vou fazer isso? Ele fala: simplesmente chama, que o povo vai vir à frente sem medo. Sabe, não tenha medo, não tenha medo. É a presença do Pai, Ele está te chamando nesta noite. Ele está chamando: meu filho, minha filha, venha, porque eu quero te tocar. Como aquela mulher do fluxo hemorrágico, que não teve medo, que quebrou todas as barreiras. Ela quebrou, sabe, tudo aquilo que impedia ela de se aproximar do Pai, do Filho. E quando ela toca em Jesus, algo sobrenatural acontece. Ei, o Senhor está te chamando aqui nesta noite à frente, para que você possa tocar nele, para que você possa sentir essa presença. Venha à frente, venha sem medo. Venha sem medo, venha sem medo, venha sem medo. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Sabe, essa é uma noite para a gente resgatar aquilo que Deus é, que Jesus se tornou para nós. Quando Jesus ele apresenta a oração do Pai Nosso, quando Davi escreve esse salmo, quando várias pessoas na Bíblia tiveram que se relacionar com Deus, que se tornou algo principal para eles. Talvez você está aqui essa noite e pensando nessa palavra. O Deus que provê não é um Deus que apenas se mostrou Deus para alguém. É um Deus que antes se revelou de uma forma íntima para alguém. Quando o salmista vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele não está se relacionando com um Deus que é apenas Deus, mas um Deus que quer ser o seu pastor, o seu guia.
aquele que vai prover, aquele que vai proteger, que vai guiar, que vai dar direção, que vai de alguma forma trazer algum tipo de segurança. Qualquer homem na Bíblia se relacionou com Deus dessa forma. Davi não encontrou apenas um Deus, ele encontrou uma pessoa que podia dar a ele algo mais. Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, ele ensina o homem a chamar Deus de Pai, e não apenas de Deus. Isso tem que falar muito profundamente em nós. O nosso Deus é um Deus que por várias vezes se deu a si mesmo vários nomes, para que nós pudéssemos entender o que Ele é para nós. Então você vai ver um Deus que é o Jeová Jireh, que é o Deus que provê. Outras vezes você vai ver um Deus que é o Tsidekenon, que é o Deus que é a nossa justiça. Um Deus que é o El Elyon, ou o Deus que é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Talvez você está aqui essa noite precisando se relacionar com um Deus que você precisa. E Ele tem tudo o que você precisa. É cura, Ele vai ministrar a cura em você. É uma provisão, Ele vai ministrar a provisão em você. É o sustento, é a coragem, será a coragem. Como o Shalom disse aqui, talvez nós, por crescermos em uma cultura de falta, nós temos a habilidade de focar naquilo que não está presente. E Deus quer que nós focamos naquilo que Ele é, porque tudo que Deus é, Ele tem para nos dar. Deus não é aquilo que Ele tem, Ele é aquilo que Ele é. É o que Ele é que Ele vai nos dar. Então, se Ele é o seu pastor, Ele vai te dar o que você precisa. Em Mateus 6,8, Jesus fala bem assim: não sejam como os gentios, mas saiba que Deus sabe tudo que você tem de necessidade antes que você o peça. Então não ore como gentios. E aí então ele começa a ensinar a orar o Pai Nosso. Ele fala: não se dirija a Deus como Deus, mas como Pai. Ele é muito mais que Deus. Ele é o seu Pai, Ele é o seu pastor, Ele é o seu provedor, Ele é o seu guia, Ele é o seu direcionador. Ele é aquele que afofa o seu travesseiro para você dormir com paz. E nós temos essa cultura de querer um pouco mais de dinheiro porque falta dinheiro, querer um pouco mais de paz porque falta paz, querer um pouco mais de segurança porque falta segurança, querer um pouco, sempre um pouco mais, porque sempre na nossa cabeça está faltando alguma coisa. Eu quero dizer, não falta nada. Não falta nada. Jesus mandou 70 discípulos, quando eles voltaram, Ele disse: faltou alguma coisa? Ele disse: nada nos faltou. Quando nós nos relacionamos com Deus, com quem Ele é, nós começamos a tirar os olhos da falta e começamos a nos encher daquilo que Ele é para nós. E o que Ele é para nós, o que Ele se torna para nós, começa a nos suprir. Ai, tomara que vocês estejam me entendendo. Mas Deus, essa noite, Ele quer trazer à memória quem Ele é para você. Ele é o Deus que quer curar as suas faltas, quer curar aquilo que é em falta na sua vida. Eu não sei o que falta na sua vida, eu sei o que falta na minha. Eu não sei o que falta em você. Talvez você quer um pouco mais de sossego, talvez você quer um pouco mais de tranquilidade, talvez um pouco mais de dinheiro, sim, talvez um pouco mais de paz na sua casa, talvez um pouco mais de saúde, talvez um pouco mais de negócios fechados, talvez um pouco mais de expansão da sua empresa, talvez um pouco mais de tranquilidade na sua casa, com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo. Eu não sei a falta que você precisa hoje apresentar para Deus, mas eu quero te dizer, Ele é aquele que supre. Então tudo que você apresentar diante de Deus, Ele é fiel, Ele é justo, para fazer abundar sempre mais, ampla suficiência na sua vida. Amém, querido? Levante sua mão por um instante, feche teus olhos, confie naquele que pode te suprir, confie naquele que pode te suprir. Temer por quê?
Temer por quê? Como diz esse cântico, temer para quê? Coloque no Senhor a sua confiança. Dê um passo a mais de fé, dê um passo a mais de coragem, deixa Ele agir, entregue nas mãos dEle. Não confie na sua força, nem na sua sabedoria, nem na sua inteligência, nem nas suas conexões, nem na sua capacidade, mas naquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos, naquele que pode abrir os céus ou fechar os céus, que pode abrir portas ou fechar portas na sua história, no seu caminho, na sua vida e na sua casa. Então, se você crê em Deus, estende suas mãos e por mais um instante adore a Ele, exalte a Ele, eleve o nome dEle neste lugar. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Vou te dar um dever de casa para essa semana. Tudo aquilo que vier à sua mente, que te perturbar com falta, em vez de você reclamar ou murmurar, coloca na mão de Deus e fala: Deus, supre. Porque eu quero contar esse testemunho. Aonde houver uma falta, é uma oportunidade de você dar um testemunho daquilo que Deus fez na sua história. Aonde você percebeu uma falta, fala: Deus, enche este lugar com a tua plenitude. Aonde você perceber algo que está faltando, fala: Deus, enche este lugar com a tua graça, com a tua verdade, com o teu favor, com o teu amor, com a tua bondade. Como diz a palavra, nós viveremos para ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas e um brado de louvor. Oh, glória a Deus, aleluia. Você pode dizer aleluia no seu lugar? Pode dizer aleluia? Pode dizer aleluia, Senhor, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, quem tudo nos faz mais que vencedores. Amém, querido? Amém, glória a Deus. Tá feliz? Essa semana vai ser uma semana de plenitude, amém? Quero profetizar na sua vida uma semana de plenitude, uma semana de potes cheios, recalcada, sacudida, transbordante na sua história. Essa semana não é uma semana de falta, mas de plenitude, em nome de Jesus. Se você sentir falta, lembra, chama Deus para encher. Chama Deus para encher. Chama o teu pastor. Você tem uma palavra para você afugentar a falta. Fala assim, ó: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Amém, Shalom? De nada teremos falta. Bate no ombro do seu irmão e fala assim, ó: de nada teremos falta. Levanta a mão para o seu irmão. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que as consolações do Espírito Santo te encham com a plenitude dele. Tenha uma ótima semana. Vai com Deus.